Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que esses possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos diante do texto de São João, quando narra esse grande sinal da multiplicação dos pães, que também é narrado nos outros evangelhos. É um dos raros casos de milagre que os outros evangelistas narram e São João também narra. Isso nos faz ver a importância desse milagre dentro da vida pública de Cristo, e também nos abre a porta para contemplar o quão polêmico foi esse milagre. Já desde o começo, Jesus não foi entendido, e depois vai ser pior entendido ainda. Nós vamos ver isso nos evangelhos dos próximos domingos, a ponto de que muitos discípulos simplesmente abandonam ele, não querem mais ouvir o que ele tem a dizer. E aqui o mal-entendido começa já com a reação da multidão. Querem proclamar Jesus Cristo Rei, porque ele fez todo mundo comer e ficar saciado. Os mal-entendidos continuam ao longo da história como que não entendem o que Cristo quis dizer. Hoje existe uma espécie de explicação, de certo modo naturalista e muito cômoda para o nosso moralismo e para as nossas ideologias, que é assim: que não houve nenhuma multiplicação dos pães, não houve nenhum milagre. O que aconteceu é que Jesus começou a distribuir os pães, e ali tinham pessoas que tinham muito pão e outras que tinham nada, ou que tinham pouco, e aí os que tinham muito distribuíram para os outros, e aí todo mundo teve pão à vontade, né? Um prelúdio de uma sociedade igualitária, socialista, etc, etc, né? Então, a versão cômoda e que nos deixa tranquilos no nosso mar politicamente correto, né? De que tudo no mundo
vai ser feito pelo esforço humano e pela nossa própria iniciativa. E o que Jesus quer mostrar aqui é uma outra coisa. Toda essa cena da multiplicação dos pães acontece de uma forma quase paralela ao caminho do povo de Israel no deserto, onde eles comeram o maná do deserto. Aqui a gente tem Jesus atravessando o mar da Galileia, subindo na montanha, como tinha feito Moisés. Vemos o povo no lugar deserto, faminto, e depois distribuindo o pão para que todos se saciassem. Então, aqui é um outro contexto, é o contexto do caminho pelo qual Deus quer conduzir o seu povo. Antes do povo estar ali naquele lugar, Jesus já tinha ido ali sozinho e ali tinha combatido a tentação do pão. O tentador tinha dito para ele: manda que essas pedras se transformem em pão, no momento em que ele estava com fome, jejuando. E Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É uma citação do livro do Deuteronômio, onde Moisés diz ao povo: vocês comeram o pão no deserto, o maná do deserto, para aprenderem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus repete esse ensinamento ali para os seus discípulos. Nas outras versões do Evangelho, os discípulos dizem para Jesus: manda que esse povo vá embora para comprar pão nas aldeias, porque o dia já vai avançando. E Jesus não quer fazer isso, porque justamente eles vieram procurar a palavra que sai da boca de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, o que Jesus quer nos dizer é outra coisa. Jesus nos ensina no Sermão da Montanha: não se preocupem com o que vocês vão comer ou vestir, o Pai do céu sabe que vocês têm necessidade de tudo isso. Jesus nos ensina no Pai Nosso a nos dirigir a esse nosso Pai e dizer: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, que não é o pão de toda semana, não é o pão de todo mês, é hoje o pão de cada dia. Quando o povo de Israel andou no deserto, o maná que caía do céu só servia para um dia. Se guardavam para mais de um dia, estragava. Porque assim Deus quis ensinar o povo a caminhar na confiança, a saber que tem um Pai no céu. Hoje nós pensamos de uma forma muito lógica, com a nossa maneira natural de pensar, diante desse espetáculo terrível da fome e da miséria no mundo. Vamos primeiro alimentar o povo, vamos primeiro socorrer essa necessidade urgente do pão material e depois dar o pão espiritual. Primeiro dar aquilo que passa e depois aquilo que não passa. Em tantos lugares aconteceu isso, grupos de missionários que foram para socorrer as necessidades terrenas, materiais das pessoas, e depois viram que essas mesmas pessoas se voltavam para outros grupos e aderiam a outras ideias religiosas. Então, o que Jesus quer nos ensinar aqui? A dar prioridade para a confiança no Pai. Porque se a gente dá a prioridade para o pão, o que acontece? Já viram, nós já vimos muitas vezes essas cenas de
ONGs ou a ONU ou organizações internacionais que chegam em lugares onde tem fome. E qual é a reação das pessoas? Uma reação enlouquecida. Uns pisando em cima dos outros, uns passando em cima dos outros, todos num desespero, cada um pegando o máximo que podia, não apenas para si, mas para guardar e deixando os últimos da fila sem nada. Porque é assim que o nosso estômago nos ensina a agir, e é assim que a nossa ambição nos ensina a agir. Nunca é suficiente, nunca temos o suficiente para nos sentirmos seguros. Nós vemos esse espetáculo daqueles que nós escolhemos para cuidar do bem comum, cuidando do próprio bem e juntando, desviando milhões, e a gente se pergunta o que a pessoa vai fazer com tantos milhões. Mas para ele, aqueles milhões nunca são suficientes. Ele tem e ele quer mais, não importa se isso vai deixar hospitais fechados e escolas fechadas e construções pela metade. Porque é isso que a fome ensina, a acumular sem pensar no outro. Então, a lógica de Jesus é outra. Parece absurda falar da confiança no Pai para quem tem fome, mas esse é o único caminho para que a gente aprenda a repartir com os irmãos, porque quem sabe que o Pai vai te dar no dia seguinte, não precisa acumular, se preocupa mais em repartir. E olhando o exemplo da providência do Pai, que não deixa ninguém passar necessidade, nós olhamos para o nosso irmão que tem o mesmo Pai e compreendemos que somos instrumento da providência do Pai para esse nosso irmão. E aí tudo muda, mas não muda embalado pela ideologia, mas embalado pela confiança no Pai do céu. E é isso que Cristo quis ensinar e que aquelas pessoas não entenderam. Entenderam eles também ideologicamente. Está aqui o Rei que nós precisávamos, aquele que vai nos dar o pão. E Jesus quer dizer outra coisa para eles: confiar no Pai e entender que Cristo é o verdadeiro pão que vem nos alimentar e que, de certo modo, Ele é o último pão, porque depois dele não existe mais pão nem para aqueles que não acreditam nele. Vamos, então, pedir a Cristo nessa Eucaristia que a gente aprenda essa lição, a lição da misericórdia, a lição da confiança na providência do Pai, que nos faz abrir as nossas mãos para socorrer os nossos irmãos e irmãs.